Olá, alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Retornando a fazer vídeos o ano passado, de uma maneira de se reinventar e se tornar uma comunicação ainda mais próxima, pertinho de vocês. Decidi, utilizar o YouTube para deixar alguns conteúdos gravados, aulas gravadas, para que todos tivessem a oportunidade de acessar essa informação. E agora, retornando esse ano, que eu já queria muito voltar a fazer os vídeos, eu criei um quadro, título do quadro, e para iniciar esse quadro de vídeos e de informações, e tirar dúvidas de conteúdo, eu vou falar sobre uma disciplina que é cursada nos primeiros semestres, é uma disciplina extremamente importante, que a partir dela é possível realizar os trabalhos, as atividades dentro dentro da metodologia, e estar melhorando essa sequência de utilizar métodos em relação ao trabalho, dia a dia. A metodologia não é só no campo acadêmico, né? Ela pode ser utilizado no campo profissional também, porque é uma resolução de problemas, é algo que segue métodos, a maneira mais correta de ser seguida, procedimentos. E dentro das empresas também tem procedimentos a ser seguidos, tem todo um método a ser seguido. Então, falando um pouquinho sobre a metodologia em si, tá? Falando um pouco da definição da metodologia, mas antes de falar sobre a metodologia, sobre o tema em si da aula, que é como definir tema, e objetivo, problema, objetivo geral específico, que daí no final do vídeo eu também já vou falar um pouco da atividade que está na unidade 2, para quem está cursando metodologia, porque esse vídeo também é para quem quer entender um pouco sobre metodologia, relembrar sobre metodologia. Eu vou falar o nome do canal, o nome do quadro do canal para vocês, que vai ser Prof. Camila Padilha Responde. Por quê? Porque ela sempre vai estar tirando uma dúvida, falando sobre o conteúdo. Então, se vocês tiverem uma sugestão, conversem comigo, entrem em contato, ou podem deixar nos comentários aqui do vídeo, que vai ser bem-vinda a sugestão de qualquer dúvida que vocês tenham, ou qualquer tema dentro da área de administração, para estar fazendo novos vídeos. Falando um pouco sobre a definição, então a definição de metodologia, falando um pouco da questão do significado, ela vem da palavra método, é derivada da palavra método, que é do latim métodos, que significa, que tem origem latina, que significa caminho ou via para a realização de algo. Já a metodologia consiste no campo que estuda os melhores métodos praticados. Metodologia é a justificativa para a abordagem de pesquisa e a lente através do qual a análise ocorre. Uma metodologia descreve a estratégia geral de pesquisa, que dita a maneira pela qual a pesquisa deve ser realizada. Então, a maneira como que vai ser o estudo, o que dita a maneira mais coerente e melhor o estudo da metodologia. Mas metodologia seria só no campo acadêmico? Não. Como eu falei no início do vídeo, você vai escolher a metodologia adequada, mas qual seria a metodologia? Qual a importância da escolha? Não apenas no campo, no trabalho acadêmico, como um TCC, por exemplo, mas também em situações reais do dia a dia, de trabalhadores. A escolha da metodologia se faz imprescindível, pois já dita, que qual o caminho ou abordagem do problema a ser resolvido. O maior problema na escolha de uma metodologia é selecionar uma que não irá resolver esse problema, pois dependendo da aplicação, a má escolha poderá resultar em perdas excessivas de tempo e principalmente de dinheiro.
Então, em relação a estudos de trabalhos científicos, você vai estar realizando estudos, mas quando aplicado no dia a dia de um processo, principalmente em áreas da área de administração, que pode ser na área de produção, financeira, em qualquer área, nesse campo da administração que nós temos, isso, se for aplicado de uma maneira incorreta, pode gerar prejuízos em relação financeira ou até mesmo se for relacionado com material, por exemplo. Então, tem que tomar muito cuidado em relação a como utilizar a metodologia de maneira adequada. Ela facilita, porém, deve ser utilizada de maneira adequada para que ela contribua para facilitar o trabalho. Em contrapartida, se ela for sendo aplicada de uma maneira incorreta, ela pode gerar o efeito reverso. Agora falando, um pouco, sobre tipos de metodologia, vai ter diversos tipos de metodologia, e o que vai depender vai ser a área que trabalha. Então, para quem está dentro das áreas de administração, é uma área, de ciências contábeis são outras, engenharia são outros, então tudo vai depender da área e a objeto de estudo. Então, passado essa introdução sobre um pouco da metodologia, o foco do vídeo é falar sobre a definição de tema, do problema, dos objetivos geral, específico, para que no próximo vídeo eu possa falar sobre o referencial teórico, sobre citações, que também são temas muito importantes e que gera uma dúvida no momento que vocês estão escrevendo, principalmente se é o primeiro trabalho que vocês estão escrevendo. Então, sempre gera uma dúvida, uma insegurança de como eu posso fazer, que tema eu posso escolher, o que impacta na minha escolha, por que precisa, estar sendo uma escolha bem pensada, porque a partir dessa escolha de tema que você, de forma coerente, você vai estar desenvolvendo os outros temas. Como eu vou escolher um tema? Isso gera muita dúvida. E é o primeiro passo importante, dentro de um trabalho, dentro de uma pesquisa, o que eu quero estudar, no que eu quero contribuir, porque muitas vezes essas análises de objetos de estudos é algo que eu queira, de repente, sendo na maioria dos casos, fazer um plano de ação para contribuir para algo, para uma resolução de problema, ou não necessariamente uma resolução de problema, porque nós chamamos sempre problema porque é algo que nós estamos estudando, é objeto de estudo. Mas naquele momento não é necessariamente um problema, mas ainda assim eu posso fazer um planejamento baseado naquele estudo, que isso pode dar uma melhoria contínua e gerar resultados. Sempre vai gerar resultados? Depende. Depende qual é o objetivo, quais são os resultados e se realmente o final do estudo realmente era algo que você tinha como objetivo. Um exemplo bem que pode ter dois resultados é a questão do estudo do plano de negócio. O plano de negócio, quando você faz, você faz com o intuito do quê? Que você entenda como fazer cada procedimento, cada área, entender cada área, mas principalmente para entender a viabilidade de um negócio, para ver se você pode abrir ou não pode abrir um negócio. Mas nem sempre ele vai dar viável naquela determinada situação. Talvez naquele estudo, naquela cidade, naquela localidade, naquelas condições que você quer abrir um determinado negócio e que você está estudando, não é viável, por algum motivo, ou por questão financeira, que fica um custo muito alto e vai demorar a ter um retorno, por conta mesmo das pesquisas que foram realizadas e da forma como que o possível cliente reagiu
em relação a quando você perguntou se teria você iria até o estabelecimento, você gostaria de ter um estabelecimento dentro dessa área, desse formato. Talvez naquele momento as pessoas não tivessem interesse, ou as pessoas daquela região não tivessem interesse, então por isso que alguns pontos se tornam inviável, alguns fatores interferem para ser inviável. O que pode, e isso não quer dizer que é negativo, que você não atingiu o objetivo. Claro que o objetivo maior é estudar a viabilidade e que você gostaria muito que fosse viável. Porém, você atingiu parcialmente o seu objetivo, que era estudar a viabilidade. Não é viável e não está errado. Simplesmente porque realmente o estudo acontece dessa forma. Quando você tem algo que você aplica questionário, que você estuda um comportamento, você não tem como prever o que vai ter de resultado e que você pode realizar. Então, conforme você vai realizando o trabalho que isso vai sendo desenvolvido. Então, desenvolver um tema é falar sobre algo, é algo que pode ser muito dentro da área de administração ou algo relacionado. Não precisa estar ligado a alguma determinada disciplina, alguma determinada área, mas que esteja de alguma forma interligado a algum procedimento, algum processo dentro da área. Facilita muito porque no início da graduação você vê mais disciplinas teóricas. E o intuito de você ter apenas, isso pode dificultar, porque acaba não conhecendo tanto. Sabe quais são as áreas que são DDM. Então, quando o aluno ele entra dentro da faculdade, ele sabe, mas em que áreas que aquela profissão está relacionada. Então, RH, financeiro, parte de logística, então são áreas que já são conhecidas. Então, pode ser. Hoje nós temos um tema que todos estão vivenciando e que interferiu de uma forma nas empresas de forma muito significativa, e de forma não sendo positiva, porque algumas empresas tiveram que ser fechadas e algumas enfrentaram enfrentaram dificuldades, outras tiveram que se reinventar, nesse cenário de pandemia. Então, é algo que vocês também devem levar em consideração também na hora de estar escolhendo, porque é algo que está sendo vivenciado, é algo atual. Então, definir um tema, eu vou usar um exemplo a partir desse momento até o final, para que vocês consigam também relacionar aí como vocês podem ter uma linha de raciocínio. Então, quando eu definir um tema, eu posso estar definindo na área de RH, na área de financeiro. Então, eu defini a área. Agora, eu preciso definir o que eu quero estudar. Então, eu quero estudar sobre os processos de seletivos do recrutamento e seleção no cenário de pandemia. Por quê? Porque como que ficou esses processos? Será que eles ficaram iguais? Eles pararam de acontecer? As empresas pararam de contratar? Será que todas as empresas pararam de contratar? Será que não? Algumas continuaram, mas de que maneira elas fizeram esses processos? Quais foram as interferências que isso teve? Positivo, negativo? É mais fácil fazer um processo seletivo de forma remoto do que presencial? O que consegue perceber com o presencial que com o remoto talvez não consiga? Ou é a mesma situação? Eu consigo perceber no processo seletivo ter o mesmo feeling
né, de estar de frente com o candidato. Então, entender a opinião, entender se realmente foi melhor, e agora pode ser uma maneira, sim, de fazer processos seletivos que vai ser mantida, porque algumas situações, ou não digo situações, mas formas de trabalho vão ser mantidas, mesmo com tudo sendo normalizado, todas as pessoas sendo vacinadas. O home office é algo que foi considerado viável. Mas e os processos seletivos? Será que é mais viável? Porque algumas empresas, antes de pandemia, já usavam algumas plataformas para ter esse filtro de colaboradores, até pela quantidade de inscrições, de envio de currículo que essas empresas recebem, né? São empresas grandes. Então, fica muito mais fácil um filtro ali para daí, no momento que chegar na entrevista, ficar mais fácil. Então, algumas empresas já usavam. Só que agora tem a questão da parte toda remota, né? Utilizando o Zoom, o Skype, usando o Google Meet. Então, são plataformas que não eram utilizadas. E qual é a vantagem e a desvantagem? Tem vantagem, tem desvantagem? É igual o que o gestor de recursos humanos, ou a área que faz esse recrutamento e seleção, o que impactou, se impactou. Então, esse seria um objeto de estudo. Mas por que toda essa explanação nesse exemplo que eu estou dando? Para que vocês consigam associar aquilo que vocês estão estudando e como vocês vão fazer. Então, lá, quem está cursando, fazendo um parênteses, para quem está cursando a disciplina, vai verificar lá que está um modelo e tem um exemplo, mas vocês seguem o exemplo como uma linha de raciocínio, assim como esse exemplo que eu estou falando e comentando com vocês e explanando. Lá, e vocês vão fazer algo novo, algo que vocês queiram realizar. A respeito do problema. O problema, ele sempre vai ser uma pergunta, porque é algo que eu quero responder. É algo que eu vou estudar para responder. Então, quando eu fiz lá meu TCC, há 5 anos atrás, eu tinha uma pergunta também, que eu queria saber, né, se era viável o estudo, né, do plano de negócio de um food truck de produtos sem glúten, sem lactose. Então tinha toda a pergunta lá. Agora, dentro desse exemplo que eu falo para vocês de recursos humanos, como que seria a pergunta? Então eu preciso... Poderia ser várias perguntas, porque é algo que eu posso explanar bastante. Mas um exemplo poderia ser uma das perguntas quais são os processos, como estão os processos seletivos em cenário de pandemia do recrutamento e seleção? Esse seria um ponto importante para ser analisado. E quais as interferências, quais os resultados, quais as vantagens e desvantagens dos processos que estão sendo realizados agora. Mas o primeiro ponto é entender como está sendo, porque assim, eu não consigo entender qual que é a vantagem e desvantagem se eu não entender quais são, se eu desconheço quais são os processos seletivos. E como aquela determinada empresa X está fazendo, ou determinada empresa Y está fazendo. Então, eu preciso entender o motivo. Na verdade, não o motivo, mas como está sendo feito. Então, o primordial seria como está sendo realizado os processos seletivos do recrutamento e seleção em cenário de pandemia. Ponto de interrogação. Dentro desse problema, eu faço uma pergunta muito importante, né? E dentro dessa pergunta importante, que é o problema, eu já preciso interligar o objetivo geral. Qual que é o objetivo geral? É entender
quais são os processos seletivos que estão, a forma como que está acontecendo os processos seletivos em período de pandemia. Mas eu não posso usar a primeira pessoa, então eu não vou usar a primeira pessoa. Então eu vou inserir, analisar os processos seletivos que estão sendo realizados pelo recrutamento e seleção em cenário de pandemia. E dentro desse objetivo geral, que é aquele objetivo que eu preciso atingir, que é aquele objetivo que realmente eu preciso concluir lá no final do trabalho, lá no final do resumo expandido, do artigo, eu preciso de alguns objetivos específicos para atingir esse determinado objetivo. Desmembrar esse objetivo, porque às vezes o objetivo ele é tão grandioso, ou ele tem uma dimensão e uma importância tão grande para entender, que eu preciso desmembrar ele para chegar até ele, até aquele ponto. Então, ali em números, pode ser 1, 2, 3, 4 objetivos específicos, até eu entender quais são os objetivos específicos que eu preciso para atingir aquele objetivo macro, que é o geral. Um exemplo do dia a dia. Vocês querem fazer aquisição de algo, quero comprar uma casa, um carro, eu quero viajar, mas como que eu faço para atingir esse objetivo? Quais são as etapas para atingir esse objetivo? Verificar a questão financeira, fazer um estudo, se eu consigo realizar a compra de uma casa, de um carro, analisar as propostas, verificar, visitar as casas possíveis, procurar. Então, tem todo um procedimento, não tem como você simplesmente decidir uma compra e não ir pesquisar, verificar. Carro, quero comprar meu carro, mas qual modelo de carro? Qual o valor que eu posso pagar? Qual o valor que eu posso financiar? De repente, às vezes eu não tenho valor, mas eu posso financiar. Em qual revendedora de carro que eu vou, em qual marca de carro que eu vou escolher. Então, são critérios que eu preciso para atingir. Num trabalho científico, ele acaba se tornando a mesma coisa. Então, nós sempre falamos da questão da matemática, que é muito importante, porque nós usamos a matemática de forma, às vezes, inconsciente, mas nós usamos, a matemática caminha. A metodologia, ela acaba também nos acompanhando, principalmente vocês, quando vocês estiverem fazendo um trabalho dentro da área, um projeto dentro da área DDM, dentro da área de trabalho de vocês, ou até mesmo quando vocês estiverem como gestor de uma determinada área. Então isso vai acompanhar até mesmo no dia a dia, porque esse é um exemplo que eu acabei citando do dia a dia. Então, num objeto de estudo, eu preciso definir os objetivos. Os objetivos é como se eu estivesse desmembrando aquele objetivo. O que eu preciso para atingir? Então, se eu preciso adquirir esse conhecimento de como está sendo os processos seletivos, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pesquisar, empresas, entrevistar empresas, verificar os processos, analisar cada processo, até realmente, no final, atingir o objetivo geral, que eu quero saber como que está ocorrendo esses processos seletivos. Até para entender se é viável ou não é viável. Então, dentro disso, consegue fazer até entrevistas com a empresa, quando consegue fazer uma pesquisa de campo. Então, seria mais ou menos isso, Então, esse primeiro ponto de definição de tema, de objetivo geral e objetivo específico. Para quem está cursando a disciplina e fazendo essa observação, e vocês podem estar trabalhando em equipe desde as atividades 2 e 3. Então, pode estar trabalhando o mesmo tema, para que vocês possam dividir,
também essa opinião, conversar com os alunos, dividir com os colegas, dividir essa experiência de como é escrever algo, um trabalho, desenvolver a ideia. Então seria isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês possam contribuir com o conhecimento de vocês e com a execução da atividade. Lembrando que eu estou à disposição, vocês podem entrar em contato comigo via WhatsApp. E se possível, se vocês gostaram do vídeo, deixa um joinha, que é bem bacana ver o feedback de vocês. Então acompanhem os vídeos, vai ter mais vídeos, não só sobre metodologia, mas sobre a área de administração. E é isso, até o próximo vídeo, se cuidem e até lá!